Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, Vida Nova, o nome Noa, que traduzimos por Noé, é derivado do vocábulo hebraico Nuha, e é a derivação desta palavra que indica um local ou estado de segurança, como um local de repouso ou um estado de descanso, num sentido teológico muito parecido com a teologia do repouso no Shabat, o sábado do sétimo dia, que se relaciona à paz, graça e restauração. Portanto, Noé é o descanso tipológico apontando para o Salvador Messias, que fará o povo entrar no descanso e segurança, livrando o povo de enfrentar o juízo iminente e destruir a terra corrompida. Noé, como pregador ignorado na história bíblica, tipifica o Messias rejeitado que quer livrar a todos do juízo que está a caminho. Após o juízo de Noé, reinicia-se a humanidade naquilo que é a nova terra para os sobreviventes do dilúvio, assim como o Messias fará novas todas as coisas e uma nova terra. Noé não é uma história sobre Deus destruindo a humanidade. Na verdade, é uma história sobre como Deus salvou a humanidade através da sua família, que decide dar valor ao aviso que o desastre é iminente e de que Deus proveu para todos um barco salvador. Os autores do Novo Testamento estavam tão convictos da historicidade de Noé que Jesus citou esta história como um modelo da indiferença das pessoas no tempo final. E Pedro citou a incredulidade dos antediluvianos como modelo da zombaria de que os céticos fariam a pregação de Jesus quanto à mensagem da sua segunda vinda. Mas a narrativa do dilúvio é também conhecida por inúmeros outros povos do mundo além dos hebreus. Este vídeo parte do pressuposto de que as incontáveis versões distribuídas entre civilizações, algumas destas que nem tiveram contato entre si e não podiam, portanto, terem copiado umas das outras, concordaram com os mesmos elementos comuns da história da grande inundação, o que aponta para uma origem comum em nossa pré-história deste relato. Em cada versão destas, Noé é apresentado com nomes diferentes, mas sua memória e feitos são lembrados e os mesmos padrões inconfundíveis e detalhes desta história foram preservados. Uma arca pousando numa montanha, a família, os 3 filhos ou os 8 heróis civilizadores, o arco-íris, os corvos e a pomba e os pecados da civilização antiga que levou-a a ser destruída pelo julgamento divino. Sendo Noé o novo ancestral comum da humanidade, após o dilúvio, sua memória deveria estar preservada entre as mais antigas civilizações. Será que podemos encontrar nos mitos antigos alguma evidência de que esta memória preservou-se? Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde tratamos sobre 7 assuntos, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Aqui você também tem acesso às nossas playlists, onde você encontra outros temas. Inscreva-se para receber novos vídeos e vá além procurando a bibliografia abaixo do título. Lembre que as imagens são meramente ilustrativas e usadas fora de seu contexto original. À medida que os povos se afastaram uns dos outros, na versão bíblica, logo após a Torre de Babel, as narrativas do dilúvio se tornariam mitos e foram divergindo entre si, perdendo alguns detalhes, ou até incorporando novos elementos e contextualizando com a geografia e cultura para onde esses povos foram se desenvolver. Entretanto, se a tese da história comum é verdadeira, supõe-se que onde ela foi escrita, esta narrativa estava mais próxima do epicentro da dispersão
e as semelhanças entre as narrativas deveriam ser muito maiores. É justamente na Mesopotâmia, de onde a Bíblia diz que os povos se dispersaram, que encontramos as mais antigas e detalhadas narrativas do dilúvio, e as mais semelhantes com o texto bíblico. A primeira delas foi achada na cidade de Nippur, datada de 1600 a.C., e é um relato fragmentado, que falta partes e foi apelidado de Gênesis de Eridu, o qual relata que os deuses Enlil, Enki e Ninhursag criaram os povos sumérios, os animais e todos o necessário para eles. E então a realeza desceu dos céus nas primeiras 5 cidades sumerianas chamadas Eridu, Bed-Tibira, Larak, Sipar e Shuruppak, todas elas que teriam existido antes do dilúvio. Falta-nos a parte seguinte do texto, e então descobrimos, lendo o restante, que os deuses decidiram destruir o mundo, mas Ziusudra, o rei sacerdote de Shuruppak, é avisado pelo deus Enki para construir um barco, onde ele salvou sua família e casais de animais. Ao passar o dilúvio, que durou 7 dias, ele abriu a janela do barco e o sol, que é chamado de deus Utu, lhe apareceu, e ele adorou ao deus Enlil, e estes o favoreceram para morar no Kurdilmun, o que é interpretado como sendo as montanhas onde o sol nasce, ou montanhas da terra estrangeira. O nome Anu aparece em sumério como o deus do firmamento, e o arco-íris era chamado de o grande arco de Anu, em semelhança à linguagem de Gênesis 9:13. O relato de Ziusudra foi citado bem mais tarde por Berossus, um sacerdote grego em Babilônia, que interpretou a história na versão dos deuses gregos, chamando Ziusudra de Xisutros, o deus Enki de Cronos. Este grego menciona que o barco de juncos de Ziusudra sobreviveu até seus dias nas montanhas da Armênia, onde o Monte Ararat é sua maior montanha com 5.137 metros, apesar de hoje estar no território turco, mas ainda visível deste país que tem esta montanha por símbolo. O segundo relato mesopotâmico do dilúvio é da tradição semita e vem dos acadianos. A cópia mais antiga que temos é de algo em torno de 1640 a.C. e descreve a criação, onde os deuses En, o céu, Enlil, o vento, e Ea, o senhor das águas, decidiram criar o mundo e encarregaram deuses menores de tarefas que estes consideravam enfadonhas. E por isso decidem criar os homens para cultivar os canais e servir os deuses no lugar deles. A deusa mãe fez os homens do barro e também do sangue de um deus morto, e ainda do cuspe dos demais deuses. Com o tempo, a humanidade atingiu uma superpopulação que foi punida por Enlil com pragas e fomes. O segundo tablete mostra como o deus Ea, que é também chamado de Enki pelos sumérios, favoreceu os homens, enquanto o furioso deus Enlil decidiu exterminar os homens com um dilúvio. O terceiro tablete relata como Ea avisou Atrahasis, que significa o muito sábio, e este herói desmonta sua casa e a constrói na forma de um barco com um teto e andares superiores e inferiores, levando consigo sua família e animais. A seguir, o dilúvio assola a terra por 7 dias, e até os deuses ficam com medo. Mas depois disso, Atrahasis oferece sacrifícios aos deuses, e Enki e Enlil concordam entre si com métodos de como controlar a população humana. O terceiro relato mesopotâmico do dilúvio é o mais famoso de todos. Sua história pode ser tão antiga quanto a terceira dinastia de Ur, em 2100 a.C., e suas cópias babilônicas são de 1800 a.C. Contam sobre Noé, agora com o nome de Utnapishtim, conhecido como o Muito Sábio, que foi buscado pelo herói Gilgamesh, que estava procurando o segredo da imortalidade.
A narrativa conta que o deus Enki avisou Utnapishtim sobre um dilúvio e desenhou no chão a planta de um barco de forma quadrada, com 7 andares e compartimentos. Utnapishtim leva sua família, parentes e artesãos, junto com filhotes de animais, para dentro da arca, que foi construída em 5 dias. A seguir, a tempestade varre a terra por 12 dias, até que o herói abre a janela. Então ele solta uma pomba que retorna, depois uma andorinha que também retorna, e depois de um tempo um corvo que não retorna mais. E então, concluindo que as águas baixaram, ele libera os animais e faz sacrifício aos deuses. Utnapishtim e sua esposa recebem então a imortalidade, indo morar com outros deuses. Tempos depois, quando a humanidade repovoa a terra, Gilgamesh, em suas aventuras, encontra com Utnapishtim e lhe pede o segredo da vida eterna, mas o ancião o desilude. Embora Gilgamesh obtenha a planta da vida, é roubada por uma serpente e volta ainda mortal para sua cidade em Uruk. Temos aqui no canal um vídeo especial que discute se a Bíblia copiou ou não a epopeia de Gilgamesh, e ainda um outro que fala sobre a epopeia de Gilgamesh e a questão da morte. Confira os links. Entretanto, fica claro que as 3 narrativas mesopotâmicas e a Bíblia estão narrando o mesmo fato. Porém, narrar o mesmo fato não significa que os fatos ocorreram exatamente como descritos, muito menos significa que um copiou do outro. Enquanto as narrativas mesopotâmicas obviamente têm relação e empréstimos umas com as outras, a Bíblia tem diferenças muito singulares e gritantes em relação às narrativas mesopotâmicas, que indicam que a Bíblia é uma tradição da mesma história, porém com narrativa original ou independente. Observe as diferenças. Os Noés da Mesopotâmia são reis, sábios e no final se tornam imortais, enquanto na Bíblia, apesar de Noé ser muito elogiado como justo, a Bíblia não tenta mostrá-lo como um herói idealizado. Na verdade, a Bíblia não poupa de relatar seu episódio lamentável após o dilúvio, quando ele fica bêbado, passa vergonha e tem uma briga com seu filho Cã. As narrativas mesopotâmicas falam de barcos de junco, um barco quadrado, e parece se referir a embarcações usadas nos rios locais ou a formatos que não seriam muito seguros e nem navegáveis num desastre. Já a narrativa bíblica mostra medidas para a Arca de Noé que engenheiros náuticos concordam que seriam medidas viáveis para a flutuação. E no Gênesis, a palavra para arca é uma palavra egípcia para barcos grandes, o que prova que o autor de Gênesis não vivia na Babilônia nem estava emprestando literatura de Babilônia, muito menos copiando deles. Ele vivia e viveu no Egito, de onde incorporou o seu vocabulário. Curiosamente, o Egito não tem uma narrativa do dilúvio, com todas essas semelhanças como há entre a Bíblia e as narrativas da Mesopotâmia. Portanto, estamos falando de um autor que viveu e foi educado no Egito, exatamente como Moisés, e que no Egito não tinha de onde copiar dos mitos locais. A África tem poucas narrativas do dilúvio, mas ainda assim encontramos entre a tradição oral da Tanzânia, entre os pigmeus Mbuti do Congo, entre os Maasai do Quênia, entre os Manjiks do Mali e entre os Yorubá. No Egito, um mito do dilúvio conta que Ra decidiu destruir a humanidade por sua infidelidade. E isso envolveu sua filha, a deusa leoa Sekhmet, e uma inundação de sangue derramada pelos deuses virando jarros. Perceba o quanto isso é diferente da narrativa da Bíblia. Entretanto, o hieróglifo egípcio para água era escrito como uma linha ondulada. Quando o alfabeto foi inventado, esse símbolo se tornou a letra M, representando Mayin, a palavra semítica para água. Na Fenícia, de 1300 e 1000 a.C., era chamado Min, que mais tarde foi chamado Mu,
em grego e finalmente en, entre os romanos. É muito interessante notar que a evolução da letra M, que usamos para palavras como marítimo, ou N, que é graficamente semelhante e usamos como letra inicial para palavras como Noé, navio, naval e náutico, evoluiu das primeiras letras que buscavam seu símbolo na água. Na mitologia egípcia, Nu era o deus das águas que enviou uma inundação para destruir a raça humana. E no nome de Nu vemos uma referência à lembrança do nome Noé. Nu e sua noiva Nut eram deidades do firmamento e da chuva. Nu era identificado com a inicial para a massa líquida do céu, e seu nome significava também céu, exatamente o local de onde vem a chuva. As comparações ficam mais interessantes quando chegamos aos povos do grande tronco de línguas indo-europeias, onde as semelhanças fonéticas ou etimológicas com Noé estão muito presentes, além de narrativas do dilúvio que são bem mais abundantes, e vemos que uma mesma memória seguiu migrações dos indo-europeus desde a Europa até a Ásia. O sânscrito parece ser uma destas línguas indo-europeias que ainda preserva seu arcaísmo, e na Índia as narrativas do dilúvio em sânscrito têm um Noé chamado Manu, que construiu uma arca sob orientação do deus Vishnu, que encarnou como um peixe chamado Matsya. Manu preparou seu barco para onde levou todo tipo de sementes e amostras de todos os animais. Ele embarcou com mais 7 sábios e sobreviveu a um dilúvio. Mesmo o renomado antropólogo Mircea Eliade admite que é impossível negar que Europa, Índia e Oriente Médio partilham a tradição sobre a mesma história do dilúvio. Noé e Manu eram o mesmo indivíduo e Ma é uma antiga palavra para água. Assim, Manu talvez fosse uma adaptação em sânscrito para um nome como Noé, que seria o Noé das águas. No Antigo Testamento hebreu, as palavras água e águas são ambas traduções de miim, sendo que a sílaba in é o sufixo padrão para o plural hebraico. E, portanto, o M novamente está presente para identificar a água. O prefixo ma poderia bem ser a forma original da palavra mar, que vem do latim mare, e assim de palavras inglesas tais como marine, da qual também temos marinha em português. Em sânscrito, o nome Manu veio apropriadamente a significar homem ou humanidade, e daí que tiramos a palavra portuguesa humanidade, pois Manu, o Noé indiano, foi na crença deles o pai de todo o gênero humano, pós-diluviano. A palavra também pode estar relacionada a Manos, considerado na mitologia europeia o fundador dos povos germânicos ocidentais. Manos também é o nome do Noé na versão do dilúvio lituano, no leste europeu. O mesmo nome para personagens do dilúvio em lugares como Lituânia e Índia. Imagine só, é muita coincidência, em países completamente separados. Já na mitologia escandinava, Njord era o nome do deus dos navios, vivendo no Noatum, o ancoradouro dos navios, nomes que ainda fazem eco ao nome Noa ou Noé. Similarmente, a palavra para navio, no original sânscrito, é nau, e essa raiz, ao se desenvolver a língua inglesa, deu origem à palavra como nave, náutica, náutico, náusea. Essa palavra poderia ser outra variação da raiz linguística do nome Noé, o primeiro mestre construtor de navios que foi evoluindo para novas palavras até chegar em náutica. Seguindo as comparações linguísticas e etimológicas, a palavra inglesa man, homem, bem como as suas equivalentes nas línguas germânicas, são assim também relacionadas ao sânscrito manu, que vimos que significa humanidade.
É interessante lembrar também que, como o pai dos povos, este nome pode aparecer em variantes como o egípcio Menes, fundador da primeira dinastia egípcia, ou de Minos, fundador e primeiro rei de Creta, ambas conhecidas como as civilizações mais antigas do mundo. A Europa mediterrânea nunca teve dúvidas sobre o dilúvio, tanto que os gregos reconheciam a história com o nome de Deucalião, embora existiam outras versões gregas, como a do dilúvio de Dardanos, mais associada à região de Dardanelos. Na Europa, o prefixo ma parece ter tomado frequentemente a forma do termo da, que é uma antiga palavra indo-europeia para água ou rio. Isso levou ao nome Don, na Inglaterra e Rússia, e Danúbio, nas penínsulas balcânicas. Variações do nome Danúbio têm incluído Donau, Dunai, Duna, Dunan e Dunai. A raiz de todos esses nomes é Danu, que quer dizer rio ou correnteza. Os antigos bretões e os celtas preservaram sua linhagem de reis, traçando uma detalhada linhagem que, segundo muitos deles, remontava aos deuses, e estes deuses eram os heróis do dilúvio, e Jafé, filho de Noé, a quem se considera pai dos indo-europeus. O relato detalhado sobre o dilúvio na versão dos celtas e de como os monges cristãos preservaram a tradição deles e identificaram a história bíblica pode ser encontrado aqui no canal em um dos nossos episódios especiais sobre os celtas. Confira os links. Em Vineta, na região do Mar Báltico, também existe a tradição sobre o povo que era blasfemo, voluptuoso e excessivo, e suas cidades foram destruídas por inundações. Uma variante semelhante é encontrada no mito finlandês e variantes em povos eslavos e escandinavos. Obviamente, estes povos carregam tradições comuns, mas de onde vêm estas tradições? Chineses e nórdicos da Europa não podem ter copiado uns dos outros, mas claramente existe uma memória comum sobre o mesmo fato se compararmos o mito de origem destes dois povos que nem sequer faziam contato entre si. O mito nórdico conta que os deuses ancestrais dos reis vikings descendiam dos gigantes que foram os primeiros habitantes do universo. E aqui já temos uma semelhança a mais com a Bíblia, que fala que os antediluvianos eram gigantes. Aliás, esta história de gigantes também é encontrada em todos os lugares do mundo, entre nativos americanos, entre gregos, povos da Europa, na Ásia e em muitos lugares. Uma outra linhagem de gigantes, segundo o mito nórdico, era mais corrupta, era ancestral do deus Loki e outras divindades destrutivas. E um outro ramo era a linhagem de Njord, que já vimos ser o deus dos barcos. Segundo o mito, no princípio havia só o vazio, então formaram-se duas terras, ao sul a região do fogo e do calor, o Muspelheim, e ao norte o frio e o gelo, conhecido como Niflheim. Quando o calor do lado quente alcançou o lado frio, o gelo começou a derreter e deu origem ao primeiro gigante do gelo, conhecido como Ymir. O que é narrado a seguir pode simplesmente ser entendido como uma releitura da violência dos filhos de Caim no mundo antes do dilúvio. Segundo a versão nórdica, de Ymir vieram outros gigantes do gelo e uma vaca que amamentava todos eles, até que a vaca lambeu o gelo e libertou outro gigante chamado Buri, que foi pai de outro gigante chamado Bor, e este se casou com uma gigante e foi pai dos 3 filhos, Odin, Vili e Ve. Assim como na Bíblia, Lameque foi pai de 3 homens renomados, sendo Jabal, que já identificamos com Hermes grego em vídeos passados, e sabemos que Hermes no mundo nórdico era equivalente a Odin, e seus irmãos Vili e Ve, que poderia ser então os 2 irmãos de Jabal, chamados Jubal e Tubal-Caim. Os 3 irmãos nórdicos estavam sempre lutando contra Ymir.
até que o vencem e despedaçam, e de seu corpo sai um dilúvio, do qual sobrevive Belguermir, o neto de Ymir, e sua mulher num barco feito de tronco de árvore, e estes se estabelecem num lugar chamado Jotunheim, o mundo dos gigantes. Mas o detalhe é que, além das semelhanças com a Bíblia, o mito nórdico se parece com muitos outros mitos onde o mundo é criado a partir de um deus despedaçado, como por exemplo a criação e uma das versões chinesas, onde o mundo é criado do corpo de Pan-gu, que separou o céu e a terra, e de seu corpo se formaram as montanhas, florestas, rios e astros. Nórdicos e chineses estavam, na verdade, se reportando à sua herança vinda do Oriente Médio, onde encontramos o mito original que se desenvolve no conto de Marduk, que venceu a deusa dragão primordial Tiamat, e de seu corpo criou a terra, e de seus olhos fluíram o rio Tigre e Eufrates. Do ponto de vista dos sobreviventes de uma catástrofe global gigantesca, com inundações, vulcanismo, separação de continentes, se a sua mente foi dirigida para a idolatria e para a natureza como o próprio ser divino, como vimos em episódios anteriores dessa série, seria muito natural e de se esperar que algumas destas pessoas, descendentes dos sobreviventes da catástrofe, interpretaram que a terra saindo das águas era o mundo recriado a partir de um Deus destruído no combate durante as tempestades e destruições do dilúvio. O nome Noé também é lembrado no nome Nu-Uá, a deusa serpente criadora dos homens na versão chinesa, que faz o homem do barro. Seu marido, o Noé chinês, é conhecido como Fu Xi, tido como o primeiro imperador e aquele que ensinou os chineses a domesticar os animais e tecer o fio da seda. Aliás, imperadores lendários. Assim como Noé também teve 3 filhos, que foram pais de todos os povos. A tradição chinesa taoísta também fala de 8 sábios imortais, assim como os sobreviventes do dilúvio bíblico foram 8 pessoas. Quanto mais longe vamos do epicentro da dispersão mesopotâmica, mais diferente o relato do dilúvio vai se tornando, embora ainda conserve alguns elementos básicos. Na Coreia, Noé foi preservado com o nome do herói Namu Doryeong. Entre polinésios e povos do Havaí, o nome Noé foi preservado como o herói Nuhu, o qual os nativos contam que construiu uma arca para escapar de uma grande inundação. Pousando no topo do monte Mauna Kea, na Ilha Grande do Havaí. Depois dos sacrifícios para a lua, Kani, o deus criador, desceu à terra num arco-íris e advertiu Nuhu de que ele estava adorando a divindade errada. Esse é um mito formidável porque, além da semelhança com o sacrifício de Noé no final do dilúvio, a história tenta explicar como os povos do passado deixaram de adorar o Criador e, confusos, começaram a adorar as coisas criadas pelo Criador. Na tradição maori, o nome Noé é Ngati Porou. Já na Austrália, uma terra de desertos, o dilúvio também é lembrado, e seus personagens são os animais que disputam entre si até que a inundação passe. A lembrança do arco-íris está muito presente em todos esses mitos e é sempre também referida. Em direção às Américas, as narrativas do dilúvio se difundiram e encontra variantes entre as tribos americanas como os Inuits, Algonquianos, Choctaw, Comox, Cri, Hopis, Menominee, Micmac, Nipmuc, Nisqually, Ottawas, Ojibwe. Nestas tradições norte-americanas, muitas vezes o corvo, que é um personagem da história de Noé e do dilúvio, exerce um papel muito importante para os nativos, às vezes como o ente travesso da mitologia, outras vezes como o salvador da humanidade.
Nem mesmo os povos que habitaram os áridos desertos americanos, tão longe do epicentro mesopotâmico, esqueceram a grande inundação, mesmo vivendo em lugares que é impossível ver uma inundação local. Na América Central, o escrito maia conta sobre como o Deus criador do vento e da chuva, Urucan, de onde vem a palavra hurricane e furacão, causou um grande dilúvio para destruir a segunda geração de humanos que não eram dignos. Na América do Sul, os Mapuche, os nativos da Argentina e também as tribos da Colômbia e Equador conheciam narrativas do dilúvio. Os Incas contam como o Deus criador Viracocha criou a humanidade com uma raça de gigantes, mas eles foram indisciplinados, sendo destruídos num dilúvio do qual se preservaram apenas 2 para repovoar o mundo todo. Na verdade, aqui no canal há muitos outros vídeos em que tratamos sobre outros assuntos e a cultura de outros povos que você vai encontrar algumas narrativas do dilúvio e da criação que não foram citadas aqui neste vídeo. Todas as lendas falam de deuses irados, hostis, mas apenas a Bíblia fala de um único Deus que queria salvar e enviou seu profeta que foi zombado e ignorado até que uma grande catástrofe natural varreu o mundo antigo, redesenhando o planeta e sua geografia. Este ocorrido foi tão marcante que todos os povos antigos se recusaram a esquecer. Embora dessem interpretações diferentes, preservaram o fato através de sua poesia. O que essa história continua nos ensinando ainda hoje?